Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E o Cão leu Discurso sobre a Servidão Voluntária de um filósofo francês do século XVI, Etienne de la Boétie. Nascido em 1530 e ele escreveu este livro de peso entre seus 18, no máximo 18 anos de idade. E aí você fala assim, por que no máximo 18 anos? É um pouquinho controverso, porque quem publicou foi outro grande filósofo, chamado Michel de Montaigne. Eles eram amigos e ele deixou muitos dos escritos, muitos dos ensaios para o Montaigne, e o Montaigne, a posteriori, publicou. E aqui tem um prefácio do professor Leno Carnal. Eu já adianto, não gostei muito, gostei só do finzinho, mas ele é um historiador e você vê que foi, assim, obviamente foi ele quem escreveu, mas você vê no modo como ele escreve, é como se ele estivesse palestrando, sabe? E tem a edição e tem também o prefácio do tradutor da obra no original. Bom, pois bem, hoje é com delongas, mas já sem mesmo. Este livro, se eu puder indicar um para você ler antes, principalmente antes das eleições deste ano aqui no Brasil, pois leia este. É rápido, é curto, como eu te disse, tem a introdução do professor e do tradutor, só que o livro em si, ele começa aqui na página 39, e é um livrinho curto, tá? Tamanho na mão, assim. 39 e 36, espera que eu separei aqui, bem aqui. Vou dar alguns trechinhos só, vou comentar a importância deste livro e quão atual se faz e urgente a leitura deste livro. Pois bem, pessoal, então vamos lá. Então começa na página 34 e termina na página 79. Então a gente tem 40 páginas, só que escrita numa fonte bem tranquila, e o livro, por ser pequeno, você consegue ler muito rápido. No entanto, não se enganem pelo pouco volume, a densidade que ele traz. Então, algumas considerações aqui sobre a servidão voluntária, e que é basicamente o porquê nós servimos, né, voluntariamente a um tirano. Aqui, né, guardados os anacronismos para que não incorramos nisso, mas eu vou tomar total liberdade aqui para trazer o mais próximo possível para os nossos dias de hoje, para que essa resenha não fique cansativa e te incentive a você ir ler. A gente tem aqui, então, né, ele usa tirano, mas dá pra gente trocar aí para presidentes, esse tipo de coisa, né? Afinal, essa obra foi escrita, se para pensar, ele nasceu em 1530, o Etienne. Se escreveu entre os 16, 18, que seja, o Brasil não tinha nem 50 anos. O Brasil não tinha nem 50 anos, essa obra está mais atual do que nunca, 500 anos depois. 500 anos depois, e tem gente que ainda não leu. Bom, o que Michel de Montaigne deixa bem claro aqui, não, e também no momento em que você vai lendo, não é panfletário, diferente, e eu vou trazer essa resenha em breve, do Manifesto do Partido Comunista, que é panfletário, que está instigando. Aqui Montaigne deixou bem claro que não via o intuito do Etienne, e não passa isso em momento nenhum. Passa a impressão de um pensador que está debruçado sobre a questão da liberdade e por que tem indivíduos que voluntariamente doam a sua liberdade, né, para servir ao rei. Por quê? E aí aqui sim vai ter muitos exemplos históricos, até porque ele estava em 1500 e bolinha, e ele morreu jovem, tá? Só com 32 anos. Que pena uma mente brilhante dessa ter partido tão cedo. Vamos aos tons e vamos aos 3 motivos principais. Não vou enrolar, é um ensaio muito atual. Não vou ficar me repetindo, não quero uma resenha longa que nem a última. Já providenciei microfone, tá? Talvez para o próximo vídeo ou para o próximo do próximo a qualidade do som e da iluminação melhore. Veremos. E antes de mais nada, meus mais sinceros agradecimentos a todos vocês que estão aqui desde o início do canal. Nós já somos quase 2.500 pessoas e isso me dá muito prazer.
num mundo em que as pessoas estão lendo cada vez menos e meus livros são longos e rústicos, com um cachorro que é dono do canal, mas que faz quando quer, eu só tenho a agradecer e a todos os comentários, a todos os likes. Muito obrigada a todos vocês, tá? De coração. Bom, ele começando um linguajar muito gostoso, não é difícil, longe disso, você se envolve na leitura e você lê rápido. O que vai te atrasando na leitura é que um parágrafo tem tanta densidade que é impossível você ler e não fazer as comparações com o que você conhece do mundo hoje, né? Para mim, ele ficaria horrorizado de ter escrito isso 500 anos atrás e depois de tudo que aconteceu. Todas as coisas que eu estava de Revolução Russa, aqui ele menciona muito Nero. Nero botou fogo na querida Pompeia dele, ele até diz isso. Vou chegar mais à frente, e aí você para e pensa, nossa, ele parou em Nero, mas a gente teve Stalin, a gente teve Hitler, a gente teve o próprio Lenin antes do Stalin, enfim. E hoje, os governos totalitários, as ditaduras de hoje em dia, né, sim, tá aí para qualquer um pensar a qualquer momento, enfim. Eu vou fazer essas pontuações quando eu chegar aqui onde eu quero. Não quero me alongar, bora para as palavras do Etienne de la Boétie, com o francês zero que eu tenho e é um idioma que eu não gosto, confesso. Bom, é uma ode à liberdade? É uma ode à liberdade. Ele parte do princípio de que todos nós somos livres, ponto. Então, por que alguém daria a sua liberdade de modo voluntário para um tirano, tá? E esse tirano seja quem seja. E aí é daqui, desta premissa, que ele vai desenvolver e chegar numa conclusão de 3 grandes motivos. E eu já vou direto para eles, e aí depois eu vou dar os tons. E é engraçado como ele... Você vê que ele está escrevendo ali no calor da juventude, né, eu diria, e fica indignado, né, com algumas apatetadas, ele usa esse termo, eu morri de rir, com a população apatetada em, ó, vocês não estão vendo? Vocês estão dando gratuitamente a liberdade de vocês para alguém que está tiranizando vocês. Bom, é isso. É isso. Então você vai falar, poxa, eu quero ler. Leia, compre livro curto que não vai sair de você e vai dar muito o que refletir. A você, na história em geral, o momento que o nosso país vive e como você observa as pessoas. Pois leiam este livro. Tá, então vamos lá. Então quais são os 3 pilares? Eu já vou começar começando. 3 coisas para ele fazem com que a pessoa dê a sua liberdade. Um é o costume, é o hábito. É quando você já nasce em meio à servidão. Aí você vai falar, quem já nasce em meio à servidão? Então, pra gente, Brasil 2026, não tem uma servidão propriamente dita. Mas quem nasceu 10 anos, 15, vai, pra você ter já uma mínima noção do que eu tô falando, vai, você já tem 15 anos, tá no primeiro colegial, enfim. Já nasceu assim, então a gente não tem o costume de não ter a nossa liberdade, tendo ela sido perdida através da servidão voluntária do hábito / costume, porque a gente nasceu num país livre. Só que quem nasceu hoje, há 15 anos atrás, nesse meu exemplo, na Coreia do Norte, conhece só aquilo. Então ela já serve, porque ela não conhece um outro modelo que não aquele daquele país fechado, daquele regime totalitário que existe lá. A vida é isso, eu não sei mais nada, eu não tenho acesso ao exterior, eu não tenho acesso a livros, aqui deixa também claro isso, né? O pensar, os sábios, a sabedoria também dos livros. Então, é isso que eu conheço. Vai continuar servindo. E aí as estátuas que tem lá, né, da família toda, da dinastia, eles são os endeusados. Mas essas pessoas nem tiveram a percepção do que é liberdade, por não tem outra opção a não ser seguir. Não tem contra o que se rebelar. Você só se rebela quando você teve a liberdade e a perdeu. Aí aqui a gente ainda vai entrar em outras questões. E ele deixa muito claro, ele compara as bestas. As bestas, nessa época, como elas eram chamadas, aos animais. Que nenhum animal, desde o passarinho ao elefante, enfim, ele vai dos pequenos aos grandes, se contentam ou não se debatem ao perceberem que a liberdade deles está sendo retirada.
Então, quando um animal tá, um cavalo, por exemplo, ele usa aqui esse exemplo, está sendo domado, ele está servindo contra a vontade dele. E até que seja totalmente domado, tem os coice, tem. Você vê que não está feliz. O passarinho na gaiola que foi retirado da natureza e está cantando, não é de felicidade. Então, assim, até as bestas sabem da importância da liberdade. Então, por que que nós, seres humanos, damos a nossa liberdade de bandeja para outro? Para outro através do quê? Do costume, para outro através do pão e circo, em linhas bem gerais, ele não usa esse termo exatamente, mas ele quer dizer do entretenimento e barra misticismo. Então, as migalhas que você ganha, bolsa esmola de governo, não sei o quê, bolsa. Ah, é isso, então tá. Você troca o seu voto para ficar vivendo disso, né? Ah, melhor assim do que nada. E aqui eu vou ler trechos, é que eu só estou contextualizando, que se você não quiser a parte da leitura, ok. Você se acostuma com isso e em troca de ganhar migalhas que na verdade já foram a priori retiradas de você, mas aí você se conforma, é assim mesmo, tá bom, para que eu vou arriscar outra coisa, outro candidato, se é isso mesmo, a bolsa, auxílio, esmola, sabe? É tipo isso. E o misticismo também, porque daqui ele está falando de 500 anos atrás, então ele cita também, como não tinha, né, obviamente redes sociais nem nada disso, então era muito difícil o rei, o tirano aparecer. E quando aparecia de tom até místico. Aí ele cita assim os gatos no Egito, assim uma coisa bem assim espalhafatosa, assim, sabe, para a pessoa olhar e falar, nossa, mas aquilo é real, não. E aí que ele fala, como é até patético, né? É, mas é aquela coisa assim, poxa, então a pessoa viu, será que é real, será que não? Então esse ar meio, não sei se é daqui ou se não, vamos servir. E a terceira, bem interessante, é a pirâmide do poder. É como esse tirano, ele consegue, comandando meia dúzia de pessoas, e essas meia dúzia de pessoas vão tendo mais 600 comandados. É aquela coisa, quem está no governo, vamos ser bem claro, quem está no governo, tá lá, a gente tem o máximo, a gente tem o presidente, a gente tem os ministérios, mas o círculo é pequeno do presidente, ele confia lá em 5, 6 pessoas, 7, para quê? Para tudo, para esquemão, para essas coisas, não mais que isso. Só que essas pessoas têm as pessoas de confiança delas, que aí é um pouco mais. E aí essas pessoas de confiança têm as pessoas de confiança delas. Aí esta pirâmide, esta hierarquia faz com que sirvam a este tirano, a esse presidente, porque aqui também tem a questão da servidão pelo voto, tá? Já vou chegar lá. Então, esta pirâmide faz com que se mantenha do jeito que está. O que choca é o que ele dá um sacode, se você não está no meio dessa pirâmide, se você não nasceu sem saber o que é liberdade, por que você está dando a sua? E a receita para ele é simples, tá? Ele não está querendo uma revolução, um levante, nada disso. Ele está querendo que você pare e pense que, na verdade, basta você não fazer nada. Em só você não servir a quem está te tiranizando, você já faz com que todo o poder que ele tenha rua, né? Me lembra muito aquelas estátuas que a gente vê caindo de regimes totalitários, sabe? E é isso que acontece. Ué, se não tem ninguém... Bom, em linhas bem rasas, bem gerais, essa é a introdução em 14 minutos. Se você for ficar aqui um pouco mais, eu vou dar alguns tons, não tem spoiler nem nada, porque a história é essa, mas preste atenção em quão atual está alguns trechos. Eu separei bem alguns mesmo apenas, né, disso que eu falei. Ele começa assim, ó, ele começa de vários jeitos, mas é curioso, vou seguir aqui, ó, para vocês verem até o tom de conversa que ele está conversando contigo, né? É um extremo infortúnio estar sujeito a um único senhor, o qual nunca se pôde garantir que seja bom, pois tem sempre o poder de ser mal quando desejar, e ter vários significa um infortúnio tão extremo quanto o número de senhores.
Aí ele coloca, embora eu não queira debater essa questão, então ele abre vários leques, mas ele vai focando. Ele não poderia deixar passar em branco. Beleza, aí ele continua. Por ora, gostaria apenas de compreender como é possível que tantos homens, tantas cidades, tantas nações tolerem, por vezes, um tirano sozinho, que lhe conferem, cujo único poder é aqueles que lhe conferem, cujo poder de lesá-lo depende apenas da vontade que tem de tolerá-lo, que não lhes faria mal algum se não preferissem sofrer a contradizê-lo. Coisa espantosa, certamente, mas não comum, que cumpre mais lamentar-se que abismar-se, ao ver centenas de milhões de homens servindo miseravelmente com o pescoço sob jugo, obrigados não por uma força maior, mas simplesmente, ao que parece, encantados e seduzidos pelo nome de um homem, cujo poder não precisam temer, pois é um só, e cujas qualidades não podem amar, pois é desumano ou selvagem contra eles. Aí aqui vai. Portanto, se uma nação é obrigada por força da guerra a servir um homem, aí ele dá exemplo, como a cidade de Atenas aos 30 tiranos, ninguém deve espantar com sua servidão, e sim lamentar o acidente e, né, ou melhor, espantar-se, não é nem lamentar-se, e sim tolerar pacientemente o mal e esperar por melhor sorte no futuro. Isso em relação a tomada armada. Beleza, aí ele continua. Aí, olha como ele descarrega. Que infortúnio é esse de você ser servo por escolha própria, né? Voluntariamente? Que vício é esse? Ou melhor, que infeliz vício é esse? Ver infinitas pessoas servindo em vez de obedecer, sendo tiranizadas em vez de serem governadas, sendo desprovidas de bens e parentes, mulheres e crianças e até mesmo de uma vida própria, sofrendo as pilhagens, as obscenidades, as crueldades, não de uma armada, não de um exército bárbaro, do qual devam, antes de tudo, defender seu sangue e sua vida, mas sim de um único indivíduo, não de um Hércules, nem de um Sansão, mas de um reles homenzinho, com frequência o mais fraco e afeminado da nação. E aqui ele não poupa nada. Aí aqui ele vem nessa questão, né? Quando não 100 nem 1000 homens, mas 100 países, 1000 cidades, 1 milhão de homens se recusam a atacar um único indivíduo, cujo melhor tratamento a eles concedido é a imposição da servidão, como chamamos isso? Será questão de covardia? Ora, em todo vício há naturalmente algum limite que não se consegue ultrapassar. 2 ou até mesmo 10 podem temer um. Mas quando 1000, 1 milhão, 1000 cidades não se defendem de um, não é covardia. Não chega a isso. Assim como a valentia não designa aquele que sozinho invade uma fortaleza, ataca um exército, conquista um reino. Aí ele continua. Aí dá um exemplo, né? Se a gente tem 50 mil homens de um lado lutando pela liberdade e outros 50 mil né, de um lado livre e outro tentando manter aquele padrão já pré-existente, ele fala, como a gente chama isso? O que quem vai lograr com quem? Porque quem está defendendo a liberdade não quer perder um bem que já é natural de todos nós. Ele deixa aqui bem claro, a natureza deu a liberdade para todos nós, todos. Então é natural nosso que ela seja parte da gente, inata a gente, que a gente não aceite servir outra pessoa. E aí entra aqui, né, os questionamentos. Só que também tem uma questão aqui bem interessante. Se isso está inato na gente, se a gente é treinado, né, é nosso, não, a gente toma meio que isso também por, vai ter sempre a liberdade. E não, e é aqui que os tiranos se aproveitam, porque a gente não pode deixar essa palavra cair assim na vulgaridade de, mas a liberdade é liberdade, eu tenho, você tem, tu não tem. Não, ela é um bem que tem que ser
preservado e a gente tem que estar sempre atento em relação a isso, tá? Bom, deixa eu ler aqui dar mais alguns tons. Aí ele também questiona, né, como que a pessoa ascende ao poder. Deixa eu passar aqui, porque aqui tem muita coisa boa. Isso vale a pena a sua atençãozinha. Eu vou ler isso daqui que tá em laranja. A liberdade, um bem tão importante e desejável, que, uma vez perdido, acarreta todos os males de uma só vez. E os bens que sobrevivem a ela, a liberdade, perdem inteiramente seu gosto e sabor, corrompidos pela servidão. A liberdade é o único bem pelo qual os homens não anseiam, por nenhum outro motivo, senão o fato de que, se a desejassem, a teriam. É como se recusassem a lutar por essa bela conquista simplesmente porque ela é muito fácil. E aqui ele deixa um alerta. Pobres e miseráveis, povos insensatos, nações obstinadas em vosso mal e cegas ao vosso bem. É como se considerasseis grande sorte arrendar vossos bens, famílias e vidas. E toda essa degeneração, esses infortúnios, essa ruína vem não de inimigos, mas de um inimigo só, aquele cujo poder é concedido por vocês mesmos. E como a gente consegue o poder para alguém mesmo hoje, em pleno século XXI, ano 2026, através do voto? Então, a gente vai se resignar em continuar sendo servo? Na minha observação, desde o início do século, tem muita gente resignada e sendo servo voluntário de quem? Do mesmo governo que está mais de 16 a 18 anos no poder. Qual outra explicação você teria? Aí aqui entra como que se mantém bolsa esmola, o poder, a pirâmide, casos de corrupções aí não faltam desde 2003, se você for ver bem. Mas a pessoa quer ver isso? Não. Aí aqui ele ainda rasga o verbo, dizendo: o pior cego é aquele que não quer ver. E aí aqueles lúcidos que estão conseguindo enxergar isso, fica muito difícil, porque aí o tirano se aproveita disso. Ele se aproveita deste desentendimento da população e aí ele cresce ainda mais, percebe? Então é proposital também. Bom, tem isso aqui também. E olha que interessante isso aqui, ó. Donde ele tiraria os tantos olhos com que vos vigia, se não consentisseis? Donde ele tiraria os tantos olhos com que vos vigia, se não consentisseis? Quem consente? Nós, que tantos olhos, hoje em dia, gente, com a internet ainda está sendo olhada aí por todo mundo, não tem o olho que tudo vê, hoje o olho que tudo vê, a monitoração das redes sociais, gente do alto escalão querendo censurar algumas questões, perfis grandes de oposição, do dia para a noite sendo silenciados ou tendo seus comentários apagados. Isso não é o olho que tudo vê? Mas quem consente? Aquele que votou no que está aí e perpetua isso no poder. Então, o olhar a ser visto é sobre nós, não é sobre o que está lá, porque o que está lá é um só a gente derruba como? Não fazendo nada, não eleja novamente, ponto, acabou. Percebe? Sim, é muito claro isso. E aqui, ó, sedes, na mesma página aí, ó, você acaba até decorando, porque na hora que você vai estudar, eu anoto, e esse livro também eu usei como base para o meu livro, que está terminando essa semana, de eu fazer os últimos cortes, enfim, papo aí para outra resenha. Sede resolutos em não servir mais e estareis livres. Não peço que o derrubeis de seu posto, apenas que não o tolereis mais, e o vereis como um grande colosso do qual se retirou a base e ruir sobre o próprio peso. Aí ele ainda continua, né? Se pudermos então, busquemos entender como essa obstinada vontade de servir tornou-se tão enraizada, de tal forma que nem mesmo o amor à liberdade parece, ora, tão natural assim. Porque se você pegar Brasil, vai te trazer para a nossa atualidade, e pegar os últimos 25 anos, quem nasceu em 95, vamos colocar,
Aí você vai falar, por que você está trazendo um pouco antes? Por que nasceu em 95? 95, vou arredondar a conta. E aí entra em 2005, com 2 anos do governo desse mesmo que já está aí, já tem 10 anos, já está acostumado, é isso aí que está aí mesmo. E aí se a gente vai para um segundo mandato do mesmo presidente que está aí, que foi reeleito lá depois de 2006, aí a gente não está falando mais de uma criança, a gente já está falando de alguém, uma criança de 2006 a 2010, a gente está falando de um adolescente de 15 anos que já vai votar na próxima eleição. E aí a gente tem quem? A continuação, com o mesmo que está aí, não, mas com a sucessora dele. A gente tem uma Dilma. Aí a pessoa está acostumada, foi o mandato inteiro, depois foi mais meio mandato. Como isso não se enquadra aqui em servidão voluntária? Aqui que eu achei que o canal pecou um pouco, e para eu não ser muito injusta, porque sim, eu gosto dele, eu gostei da última frase dele: nunca a servidão foi tão voluntária como no século XXI. Nunca precisamos tanto reler Etienne de la Boétie. Também acho. Foi a parte que mais concordei com ele. O resto ele complicou até mais a obra, que é simples, enchendo com outros dados, contextos, enfim, tal qual eu estou fazendo aqui também, tá? Então também não me importa se alguém criticar e falar, tá, mas olha tudo que você está falando, aí entra naquele papo, a resenha é minha análise que eu faço, porque se a pessoa só falar, nossa, um livro legal, de 1500, atual, ele vê assim, a servidão através disso, vai falar, tá, legal, mas o que isso tem a ver? Eu sempre procuro trazer para um debate, para quem for ler, tem 500 anos, mas está atual por isso. Eu penso assim, se está certo, se está errado, pode deixar aí sua opinião nos comentários. Eu gosto de ler mesmo. Bom, beleza, aqui já foi. Aí ele continua, porque ele vai bater nessa tecla o tempo todo. A meu ver, não nascemos em posse apenas de nossa liberdade, mas também do desejo de defendê-la. E aí ele continua. Aí aqui eu acho assim sensacional. Quando os homens não se fingem de surdos, as próprias bestas, valha-me Deus, gritam-lhes, viva a liberdade. E aí aqui depois ele dá todo o exemplo que eu já dei lá no início, né, dos cavalos, do bicho que é aprisionado e que tenta... Por quê? Porque ele está percebendo que a liberdade está sendo tirada. E aonde que a gente está pior que as bestas, no sentido de, não estou nem percebendo e ainda vou lá e digito o número do azar na urna, é isso mesmo, e vamos, sem ver o geral, né? Enfim, é isso. Aí tem muita coisa boa aqui. Aí você vai falar, tá, então ele chega como, ó, 3 tipos de tiranos, né? Que eu já falei de que modo que eles se... como a pessoa dá a servidão, mas para dar a servidão, como que eles chegam lá para a pessoa servir? Através de três tipos de tiranos. Por eleição do povo, nessa toda aí que eu estou falando mais, me detendo, por força das armas, né, quando um país invade o outro, uma guerra, enfim, e outros pela sucessão da sua raça, monarquia, ou eu vou pegar de novo a Coreia do Norte, China, enfim, sucessão da raça. Até Cuba, né? Os irmãos Fidel, sucessão da raça, de sangue aqui, força das armas, as invasões, enfim, a gente tá falando lá também de 1500. E votam, vai lá e vota, é isso. Só que o pior de todo, o pior dos tiranos, segundo Etienne, é o que ganha baseado no voto. Porque ele supera os outros tiranos para assegurar a nova tirania, pelo único meio que conhecem, fortalecendo a servidão, alienando tanto os seus súditos, nós, povo, cidadãos, da noção da liberdade, então, né, alienando tanto seus súditos da noção da liberdade, que ainda que sua lembrança esteja fresca, tem sucesso em fazer que a percam. Os eleitos tratam o povo como se fossem touros a serem domados e conquistados. Aí ele vem, rasga. A propósito, imaginemos uma raça de homens inteiramente novos, nascidos hoje, não acostumados à sujeição nem atraídos pela liberdade, alheios a ambas as situações e pouco familiarizados com os próprios conceitos de sujeição e liberdade. Se a eles fosse oferecida a possibilidade de servir ou de viverem livres, de acordo com leis com as quais concordassem, não há dúvida de que prefeririam imensamente obedecer à própria razão,
do que servir a um homem. Então, para mim entra aqui muito Coreia do Norte. Já nasceram daquele jeito, só sabem o que é aquilo. Mas se você puder dar opção, vão seguir o próprio instinto, o mesmo instinto das bestas, de que a liberdade tá com a gente. Então, peraí, eu concordo com essas leis, não quero viver isso aqui. Tá cheio de canal aqui no YouTube de pessoas que foram visitar a Coreia do Sul e tem gente que conseguiu escapar da do Norte e vive lá. Vejam os relatos delas por vocês mesmos. Isso é bem interessante. Aí ele aqui dá o exemplo de Alexandre, que daí nem todo homem é por força da arma, tal, enfim. E é só que ele pega uma parte bem interessante que nos cabe nos dias de hoje. Frequentemente perdem a liberdade por meio do engano. Nestes casos, e aí eu deixei bem aqui, assim, ó, muito importante para vocês. Nestes casos, costumam ser mais enganados por si mesmos do que ludibriados por outrem. E aí é de se pensar, peraí, se eu perdi minha liberdade no sentido, eu sou um servo voluntário daquele político, foi por meio do engano? Bom, por meio do engano, como o Brasil, a gente tem eleição a quase 4 anos, a cada 4 anos já dava para, né, o engano ser desfeito aí, mas tem gente que não, pode ver. E eu mesmo sou testemunha de que no colégio eleitoral que eu voto, cansei de ver. Principalmente na eleição passada, gente dizendo feliz, nossa, desde 89 voto no mesmo. Era óbvio em quem ela estava votando. Servidão voluntária. Engano. Deixou-se ser ludibriada por outrem por causa de quê? Aí aqui dá um exemplo do Dionísio, enfim, não vou entrar nisso, que daí eu vou deixar que você leia mesmo. É enriquecedor, é fácil, não é difícil. Tem pouquíssimas notas de rodapé, porque quase não faz necessário, de tão bom que é. Segue outros exemplos históricos. Segue. Eu quero me ater no que é mais atual. Enfim, aí aqui a gente tem... Aí ele cita, né, os motivos. Já disse, primeiro motivo, costume. Aí ele explica, eu vou explicar nos termos dele. Aí aqui eu deixei uma citação final, que é a que eu vou usar até... enfim, vou usar até, mas vai ficar para outra hora. Aí aqui de novo ele repete, não se deve abusar do santo nome da liberdade para fins torpes. A primeira razão pela qual os homens servem voluntariamente é porque nascem servos e assim são criados. Aí volta toda aquela história que eu contei. Aí ele vai pulando, ele meio que faz um resumo. Aí ele pergunta, olha, então seria certo que junto com a liberdade perde-se em definitivo a impavidez? As pessoas subjugadas não demonstram vigor nem crueldade em combate? Aí ele continua. Entre os livres, um luta mais que o outro pelo bem comum, por si mesmo, e cada um espera ter sua parte nos males da derrota ou nos benefícios da vitória, ao passo que os dominados, além dessa coragem guerreira, perdem a vivacidade em todas as coisas. O seu espírito é frágil, frouxo e incapaz de qualquer feito grandioso. Os tiranos sabem disso, e ao ver surgirem tais vincos em um povo, ajudam a deformá-lo ainda mais. E é que vou deixar para você ler, porque eu não quero ser cancelada por ninguém, não por eu estar lendo uma coisa que o Etienne escreveu há 15 anos atrás e está mais do que atual. E aqui vem aqui aí ele fala que o tirano não tem paz por causa dos intelectuais também, né? Enfim. E aí ele coloca, mas uma coisa é certa, o tirano nunca pensa que seu poder está seguro até não ter mais nenhum homem de valor sob o seu domínio. E não foi isso que Stalin fez? Matou, eu estou aqui fazendo vídeo de União Soviética desde 2024 e mais recentemente trouxe uma gama de livros de relatos de testemunho. Você elimina o lado oposto, mas isso já estava aqui. Você elimina o lado oposto e você ainda fica com o zoião grande em quem está no seu entorno. E aí quem está no seu entorno você compra. Você corrompe, no sentido, aqui ele deixa bem claro, aí a população, você compra a população apaziguando, olha os termos que ele usou, que eu falei, pô, o circo, mas não tá desse jeito, mas preste atenção, os teatros, os jogos, as farsas, os espetáculos,
os gladiadores. Só adaptem para os dias de hoje, né? Que não tem mais gladiador, mas jogo, farsa, teatro, enfim, adapta e traz, né, pra gente hoje. Os animais exóticos e outras drogas afim eram para os povos antigos as iscas da escravidão, o preço de sua liberdade, os instrumentos da tirania. E aqui ele continua. O que esses beócios não percebiam, eu diria, o que esses nécios não percebem hoje, é que, eu vou ler do jeito que ele falou, né? O que esses beócios não percebiam é que não faziam mais do que recuperar uma parte do que era seu. Esta que o tirano jamais poderia devolver se, para começar, não lhes tivesse usurpado. Então, sabe esse papinho chato de, mas aqui tem o SUS? Sim. Eu nem queria dar esse exemplo, vai, me na cabeça e aí a resenha lá vai. Mas sabe aquela coisa, não, mas aí eu tenho a bolsa isso, eu tenho o SUS, o governo é isso, o governo é aquilo outro, sim. Mas ele já tirou para te devolver. E aí você tá feliz com essa migalha. Só que isso é um jeito também de servir. Vai ter vale gás, vai ter vale esmola, vai ter não sei o que. É isso. Aí ele ri aqui, ó. Dessa forma, as pessoas apatetadas, chamou geral de pateta, achando belos esses passatempos, isso que ganha, virada cultural, não sei, essas coisas aí, entretidas por um vão prazer que lhes passa diante dos olhos, acostumam-se a servir, mostrando-se tão ingênuas quanto as criancinhas que aprendem a ler. E aqui é isso. Aí ele vai depois dar exemplo dos tiranos de Roma e tal. Aí ele chega a falar de Nero, que, né, botou fogo na própria cidade, queimava, mandou matar a própria mãe, que ajudou ele a ascender ao trono. Para quem não sabe, a título de curiosidade, aqui não é mencionado, mas o filósofo de Nero foi Sêneca, um estoico. Ele escreveu, tem um livro muito bonito dele, me fugiu o nome agora, mas ele ficou arrasado moralmente vendo que aquele menino que ascendeu ao poder estava fazendo o que estava fazendo, e quando ele manda matar a Agripina, a mãe dele, aí Nero já estava com os dias contados, mas como um bom estoico, quando foi pedido que ele tirasse a sua própria vida, o Nero pediu isso, ele tirou. E também tristeza, né, de você ter ensinado tanta filosofia, tanta coisa boa, tanta bondade, e ter visto o cara botar fogo na própria cidade. Então assim, os tiranos também não tem limites, não tem limites. Aí eu separei aqui uma coisa importante. Olha, era bem isso. Hoje não vejo ninguém que é ouvir falar de Nero, mas naquela época, né, porque hoje tem gente que nem sabe quem foi Nero, mas enfim. Hoje não vejo ninguém que, ao ouvir falar de Nero, não trema até mesmo diante do sobrenome deste tenebroso monstro, desta imunda e terrível peste do mundo. Que a gente já teve tantos mais depois do Nero, né? Mas enfim, ele nem saberia. Não tinha nem como ele saber aqui que teriam outros no século XX, principalmente. Enfim. Aí ele coloca, né? Quando esse incendiário, esse carrasco, esta besta selvagem morreu em uma morte tão vil quanto sua vida, o nobre povo romano, lembrando-se de seus jogos e festividades, foi tomado por tal desgosto que quase chegou a ficar de luto por ele. Isso não é de todo surpreendente, visto que esse povo fez algo similar diante da morte de Júlio César, que dispensava as leis e a liberdade, e cuja pessoa não tinha, parece-me, nada de valioso. Sua própria humanidade, aquela que tanto se elogia, foi mais perniciosa que a crueldade do mais selvagem tirano que já existiu. Pois, em verdade, foi sua venenosa candura para com o povo romano que adoçou a servidão. Todavia, após sua morte, esse povo que ainda levava na boca o gosto dos banquetes e na memória as lembranças de suas prodigalidades, para honrá-lo e transformá-lo em cinzas, empilhou lá uns bancos das praças. Ou seja, a pessoa é tão servo, é tão cega, não, mas ele foi bom, andava lá a pracinha pra gente lavar pão, a gente comia e tinha o espetáculo pra gente assistir, né, pão e circo e tal, que aí quando morre dá aquele sentimento de, pô, o cara fez tudo isso. Hoje é diferente? Não, na história do mundo dá pra dar uma boa olhada aí. Enfim, então daí teve isso, que mais que eu separei para finalizar?
Ah, e aí, então, aí ele segura, vou finalizar com a terceira, aí, né, foi o voto, como ele costume, o voto e como ele sustenta o voto com o estudo que eu falei, e a parte de como ele sustenta esta pirâmide do poder. Então tem lá, à primeira vista parece difícil, vou ter leis terminar, parece difícil crer, mas é verdade, são sempre 4 ou 5 que mantêm o tirano, 4 ou 5 que mantêm todo o país em servidão. Foram sempre 5 ou 6 os depositários de sua confiança. 5 ou 6 que dele se aproximaram ou foram convocados como cúmplices, companheiros, alcoviteiros de suas volúpias, com partes dos bens de suas, que compartilha dos bens das suas pilhagens. Esses 6, essa meia dúzia aí, e essa mesma duzinha aqui hoje do Brasil é a mesma meia duzinha de 20 e poucos anos atrás, sabe? E aí eu que não vou entrar em Lava Jato, não, mas se você reparar, os nomes são os mesmos. Então são essa meia dúzia. Esses 6 têm tanta influência sobre o líder que este parece à sociedade mal, muitas aspas aqui, ou para quem não é do espectro dele, mal não apenas por suas maldades, mas também pelas deles. Esses 6 têm 600 outros que deles se beneficiam, e com eles fazem o mesmo que eles fazem com o tirano. Esses 600 têm abaixo deles 6.000 a quem conferirem cargos públicos, e deram o governo das províncias, ou administração, ou dinheiro, a fim de que sirvam a sua própria avareza e mantenham lá, e cumpram ordem sempre que necessário, causando, aliás, tamanha devastação que só conseguem manter-se sob sua égide e fugir às leis apenas graças à proteção dos seus superiores. Aqui é o explicativo, né, gente? Enfim. E aquele que aventurar a desenrolar o fio verá que há não 6.000, mas 100.000 milhões de indivíduos ligados ao tirano por meio deste cordão, do qual tiram proveito. Ele aqui cita Júpiter, Homero, enfim, tem muita coisa boa. Enfim, então tá aqui, a gente não pode deixar de ler esse livro. Aí ele vai terminando com o que é felicidade, né? No sentido, servir é ser feliz. Chama-se isso viver algo no mundo mais insuportável, e não digo apenas para um homem honrado, não digo só para um homem bem nascido, mas para qualquer um com bom senso, ou ao menos com aparência de homem. Que condição é mais miserável do que viver assim, sem ter nada que lhe pertença, recebendo de outrem seu conforto, sua liberdade, seu corpo, sua vida. Mas eles querem servir a fim de possuir bens, como se pudessem ganhar algo próprio, pois não podem nem dizer que pertencem a si mesmos, e como se alguém pudesse de fato possuir algo sob o regime de um tirano. Querem que as riquezas sejam suas, sem lembrar que eles mesmos dão força ao rei para tirar tudo de todos e não deixar nada que alguém possa chamar de propriedade. Teria muito mais, mas já ficou longa essa resenha. Acho que Etienne de la Boétie se fez muito claro, se mostrou mais atual do que nunca. Eu espero que essa resenha tenha instigado você a ir atrás desse pequeno livrinho. Esse meu exemplar está bem bonitinho, e ler, tirar suas próprias conclusões, pensar, difundir essa ideia que deveria ser leitura obrigatória em toda escola. Toda escola, dá para dar uma adaptada, dá para trazer esse debate, mas até o fato de não debater, até o fato de ser um filósofo um pouco falado, um pouco difundido, tem também seus quês, né, por trás. Enfim, gente, até o cão já leu o discurso sobre a servidão voluntária, não vai você aí dar uma chance? É isso, até os próximos vídeos aqui do canal, o Cão que Lê.